Paz do Senhor, meus amados, então vamos para mais uma aula aqui da nossa Bíblia Sem Mistérios da comunidade, a Bíblia Sem Mistérios. Agora também esse estudo está dentro da comunidade de Teologia Saudável, né? Então faz parte também da comunidade de Teologia Saudável. E a gente está no capítulo 37 do livro de Êxodo. Então a gente está caminhando já para o final do livro de Êxodo, para começar depois do Levítico, depois do de Êxodo, perdão, Levítico, Números e finalmente fechar a Torá em Deuteronômio. Paralelamente a isso, e ao livro de Mateus também, que já tem 18 capítulos gravados, você pode acompanhar, fora o livro de Gênesis. E para quem está na comunidade de teologia saudável, tem mais estudos mais amplos além desse da leitura da Bíblia, e quem está aqui na comunidade da Bíblia Sem Mistérios, exclusivamente a leitura da Bíblia e dos panoramas. Bom, vamos lá, vamos começar então a leitura desse texto, esse texto ele é basicamente falando sobre a construção da arca, né? Bezalel construindo a arca. Vamos lá, vamos passar aqui. Então, primeiros versículos dizem assim: Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Esse capítulo ele é bem descritivo, né? Então vai se falar mais sobre essa construção da arca, e tem poucos detalhes interpretativos ou exegéticos, né? Então ele é muito realmente descritivo do que está sendo feito, mas um detalhe cabe aqui a gente falar. Por que, que a Bíblia fala somente de Bezalel, né? Ah, porque porque o Bezalel, ele foi quem mais se dedicou ao trabalho. Porque no capítulo anterior nós vimos que vários sábios, vários artistas e artífices foram chamados para fazer essa obra. Entretanto, somente o nome de Bezalel foi citado, né? Então, ele se dedicou mais ao trabalho do que os outros sábios, e a obra da arca foi chamada pelo seu nome por conta disso. Essa é uma explicação midrástica que a gente começa a compreender o porquê. Porque que antes você encontra que vários sábios estavam envolvidos no trabalho, e aqui fala-se somente em Bezalel. Mas vamos continuar o estudo do livro, que como eu disse, é um estudo mais descritivo da obra de Bezalel. Então vamos lá, versículos seguintes dizem assim: E fundiu-lhe 4 argolas de ouro e seus 4 cantos, num lado duas e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de acácia e os cobriu com ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro de obra batida, e fez nas duas extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de um lado e outro na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas duas extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo elas o propiciatório. E os seus rostos estavam defronte um do outro, e os rostos dos querubins estavam virados para os propiciatórios. Fez também a mesa de madeira de acácia, e o seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, eu queria explicar algumas coisas sobre esse texto para que a gente pudesse se situar direitinho, né? Ficar bem mais informado acerca dos termos que são utilizados. Então, a gente viu aqui, por exemplo, em versículos anteriores, que a arca ela tinha uma medida, e a gente precisa ter mais ou menos ideia de quanto era essa medida, porque essa medida hoje ela não é muito bem, ela não dá para ter uma medida tão perfeita de explicação, né? Porque aqui fala de côvados, a altura de 1 côvado e meio,
O comprimento era de 2,5 côvados, a largura de 1,5 côvado e a altura de 1,5 côvado. Bom, tecnicamente falando, 1,5 côvado equivale a mais ou menos 45 centímetros, né? Isso naquele tempo. Era essa a medida que se utilizava. Mas o que é um côvado na verdade, certo? Um côvado é essa medida aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Pronto, aqui assim, ó. É essa medida daqui, ó. Entre o cotovelo e esse dedinho superior aqui, tá vendo? Então como é que eles faziam? Eles colocavam os braços e mediam dessa forma. Então era a medida de um homem médio, né? Normalmente todos os homens têm essa mesma medida em sua proporcionalidade. Então isso nas medidas atuais equivale a mais ou menos 45 centímetros. Se você colocar isso aqui numa fita métrica, você vai utilizar. Mas para que a gente possa compreender bem, naquela época era feita assim. Então eles mediam o braço da pessoa, faziam uma cana, né? Uma cana, um canon, que depois se transformou em cano, uma cana desse tamanho, e faziam essa medida referente a isso. Esse era o primeiro detalhe importante aí desse texto. O segundo detalhe é o que era o propiciatório propriamente dito. Então, o propiciatório, certo? O propiciatório era a tampa do tabernáculo. Então, era essa parte de cima aqui do tabernáculo. Então ela era feita essa parte daqui, ó, tá vendo? Então ela era feita em uma peça só, certo? Junto com os querubins que ficavam um de frente para o outro, com as asas apontando um para o outro. E aqui no meio dele é que aparecia a Shekinah, né? A luz, a nuvem de glória, a presença de Deus é que surgia aqui a Shekinah. Então basicamente era isso aí. Vamos continuar então a leitura. Aí o texto seguinte diz assim, ó, e cobriu-a de ouro puro e fez uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura de uma mão e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés, defronte da moldura, 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais para se levar à mesa. Então aqui, ó, então você pega aqui, ó, aqui estão as argolas, tá vendo? Aqui as coroas, que são esses enfeites aqui, ó, que foram feitas ao redor justamente para poder trazer uma beleza maior. Vamos continuar aqui o texto, aí diz assim, ó, fez também varais de madeira de acácia e os cobriu com ouro para se levar à mesa, e fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos. Aqui já está falando sobre a mesa. Aqui já não está mais falando sobre a arca. Fez também uma mesa de madeira de acácia. Me desculpem, viu, amados? Eu estava falando aqui sobre a mesa. Aqui está falando sobre a mesa. Mas, basicamente, a estrutura da mesa é muito parecida. É porque eu coloquei a imagem dali da arca e eu acabei me confundindo. Mas aqui a estrutura da mesa é muito parecida com a estrutura da arca. A diferença é que uma era a mesa e a outra era a arca. Eu tenho a imagem da mesa também, eu vou mostrar aqui a mesa para vocês. Vou mostrar aqui a mesa para vocês também, logo depois que a gente terminar. Depois da mesa, ele fez um candelabro, né? Vamos ler aí como é que está escrito. Fez também o candelabro de ouro puro, de obra batida, fez este candelabro. O seu pedestal e as suas hastes, os seus copos, e as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam do seu lado, 3 hastes do candelabro, e de um lado dele, 3 de outro lado. Numa haste estavam 3 copos de feitio de amêndoas e um botão e uma flor. E na outra haste, 3 copos de feitio de amêndoas e um botão e uma flor. E assim, as 6 hastes eram assim, as 6 hastes que saíram do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos do feitio de amêndoas com seus botões e com suas flores. E o mesmo botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. O outro botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. E mais um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça.
tudo era uma obra batida de ouro. Basicamente, e fez-lhes de ouro puro 7 lâmpadas com seus espevitadores e os seus apagadores de um talento de ouro puro. Fez o candelabro e todos os seus utensílios. Então, basicamente, era isso aqui, né? Então, dessa haste daqui saíam 3. Essa aqui era a haste central, tudo em uma peça só. E daqui dessa haste central saíam as outras 3 hastes. E aí aqui estavam os copos, as amêndoas, os botões aqui embaixo, onde eram colocados aqui o óleo e eram acesas, né? Então, nessa peça daí era uma peça única que se fazia o que foi feito naquela época. Vamos continuar então agora. E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de um côvado, era o seu comprimento. Aqui agora ele está falando do altar de incenso. E um quadrado, e de 2 côvados de altura, ele mesmo eram feitas as suas pontas. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro na parte superior de suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e 2 dos seus cantos e ambos os lados, para neles colocar os varais. E com eles levá-los os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também se fez azeite santo da unção e o incenso aromático puro, do qual era obra de perfumista. Então, basicamente, aqui era o altar de incenso, né, que como era feito nessa época, e suas peças, né, aqui as suas hastes, tudo conforme estava descrito nos tempos de Bezalel. Então, Bezalel foi o grande artífice que mais trabalhou nisso e que se destacou. E aqui a gente termina a aula número 37 do livro de Gênesis. Até a próxima aula.